Professor de escola na Flórida é preso por abusar de alunas e entre as vítimas estão meninas brasileiras. Brasileiro que matou o homem em New Hampshire e escondeu o corpo no estado vizinho é condenado à prisão perpétua. Jovem brasileira de 26 anos que estava desaparecida na Geórgia é encontrada internada em um hospital. Universidade americana abre vagas para brasileiros com bolsas de até 100%. E a gente te mostra quem é o brasileiro convidado para expor arte em um museu espacial que deve ir à Lua. Eu não estou representando só o Brasil, né? Eu estou representando a humanidade, né? Olá, muito boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa falando de um caso que chocou a comunidade brasileira em Orlando, na região central da Flórida. Uma adolescente brasileira e outras meninas denunciaram um professor de educação física por assédio sexual. Gente, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. Samuel Henrique Figueroa, de 43 anos, foi preso no condado de Osceola, na Flórida. O professor e treinador de beisebol é acusado de aliciar sexualmente estudantes entre 15 e 18 anos nesta escola de ensino médio. Em coletiva, o xerife Marcos Lopes disse que o crime só foi descoberto pela coragem das estudantes e afirmou: He will hopefully be staying in jail for a long time. Esperamos que ele fique na cadeia por um longo tempo. Ele abusou de seu poder e sua posição. É um monstro. O xerife contou ainda que Samuel cometia assédios físicos e verbais e detalhou alguns deles. In one case, he instructed a student to go into the girl's bathroom and take pictures of her breasts. Em um caso, ele pediu à aluna para tirar fotos das partes íntimas e enviá-las. Em outros casos, ele fez comentários sobre os corpos das alunas e como ele ficava excitado sexualmente. Uma das adolescentes vítimas do treinador é brasileira. Em mensagem de voz, a mãe da menina denuncia a omissão da direção da escola. Ela diz também que mais alunas sofreram, inclusive outras brasileiras. Não é uma ou duas, são várias meninas. A escola não nos ajudou com nada, não está ajudando com nada e no início ela tentou fazer de tudo para abafar o caso. Essa é a minha sensação. A escola nunca me ligou para dizer que minha filha tinha tido um problema lá dentro e que infelizmente, aconteceu um fato e que haveria uma investigação, que ele já tinha sido afastado. Nada. Quando eu descobri, eu fui à escola cobrar. A minha filha ouviu do principal que é culpa dela. Ela se colocou nessa situação. Nas redes sociais, ela contou o modus operandi do treinador. Disse que ele se passou por amigo e conselheiro até ganhar a confiança. Em seguida, começaram os elogios e depois os toques no corpo da estudante, alegando ter sido sem querer. Por fim, o convite para a menina tirar fotos dentro da picape dele. Mais de 300 mensagens de apoio à família foram postadas pela comunidade brasileira. Samuel enfrenta pelo menos 6 acusações envolvendo o crime de abuso sexual. Não toleramos esse tipo de conduta e vamos fazer tudo possível para garantir que ele não vai sair da cadeia para machucar outras crianças em nenhum lugar dos Estados Unidos. Bom, e mudando de assunto, agora uma boa notícia para a nossa comunidade. A brasileira que estava desaparecida desde terça à noite foi encontrada na Geórgia. Larissa dos Santos Feliciano, de 26 anos, passa bem, mas está internada em um hospital de Northside, na cidade de Marietta. A empresa de au pair que a brasileira trabalha está prestando assistência à família lá no Brasil, que, claro, está acompanhando o caso de perto. Os motivos do desaparecimento da Larissa ainda não foram esclarecidos, mas a família está em busca das respostas. O hospital ainda não divulgou quando a Larissa vai receber alta. E olha, a brasileira Larissa veio aqui para os Estados Unidos como intercambista para ser au pair. Esse tipo de contratação como babá é um programa cultural e remunerado usado por muitas jovens que querem morar aqui no exterior por pelo menos aí um ano. Mas nem sempre ficar na casa de uma família estrangeira para cuidar das crianças produz boas experiências. Hoje o Brasil é um dos países que mais enviam jovens para os Estados Unidos nessa modalidade.
A Eloá Orazen nos traz agora uma reportagem com dicas para evitar ciladas na vida de au pair. Do francês au par ou igual, o termo au pair tem origem na paridade econômica entre serviços prestados. A sua expressão mais comum diz respeito ao intercâmbio de jovens estrangeiros que ajudam a família receptora nos cuidados com as crianças em troca de quarto privativo, alimentação e um pagamento semanal, que nos Estados Unidos é de pouco mais de $195. Por meio desse programa, mais de 3 mil brasileiros conseguem viver legalmente nos Estados Unidos, que tem uma categoria de vistos específico para esse trabalho, o J1. O Brasil é o segundo país que mais exporta au pairs para os Estados Unidos, perdendo da Alemanha e sendo seguido pela Colômbia. A razão pelas quais tantos dos nossos conterrâneos seguem desembarcando em terras americanas para exercer essa função são muitas. O programa de au pair, para mim, ele tem muitos prós. Eu acho que ele é uma das maiores portas de entrada para estar aqui nos Estados Unidos. É um dos programas mais baratos que tem, programas de intercâmbio. Então, você vem para os Estados Unidos, fica aqui um ano e você não paga um valor tão absurdo. E outras coisas que é prós também é que aqui nos Estados Unidos, o programa de intercâmbio de au pair, ele é regularizado pela lei. Então, você está assegurado. Diferente de outros países, por exemplo. Então, você já chega aqui no país, você já tem uma host family esperando, você já tem onde morar, na sua primeira semana você já tem um salário. E mesmo que, se infelizmente acontecer alguma coisa com a família, você está assegurado pela lei. Apesar das inúmeras vantagens, o programa de au pair não está imune às críticas e reclamações. De acordo com uma reportagem do jornal Politico Magazine, as agências especializadas nesta área reportaram ao governo 3.500 incidentes envolvendo au pairs, mas apenas 62 casos estão sendo investigados pelos órgãos competentes. A sensação de impunidade e o medo de retaliação faz com que muitos jovens que vivem nos Estados Unidos na condição de au pair sofram em silêncio. Os especialistas, porém, explicam que há respaldo legal para a proteção dessas pessoas. A proteção de uma pessoa portadora do visto J1 é uma coisa muito importante. Então, se a pessoa tem um problema com a família, 3 coisas são muito importantes. Primeiro, se a pessoa tem um problema criminal, a pessoa tem que entrar em contato com a polícia. Segundo, a pessoa também tem que entrar em contato com a agência que organizou o J1. Existem medidas para proteger o portador do J1, então é muito importante manter em contato com a agência. E terceiro, se a pessoa é vítima de um crime ou testemunha de um crime, existe o visto U, que é para vítimas de crimes aqui nos Estados Unidos. É um processo delicado, é um processo complexo, mas sim existe a possibilidade de um visto U para a pessoa que foi vítima ou testemunha de um crime. Então existem medidas, existem mecanismos para proteger um portador do J1. Assim como na medicina, a melhor maneira de se evitar um caso sério e crônico é apostando na prevenção. E como au pair, isso significa planejamento. Procurar agências já nomeadas, né? Tipo agências grandes, que vocês, por mais ruim que seja muitas vezes, ainda você tem um amparo ali com elas, né? Por mais que muitas meninas têm dificuldade com isso, você ainda está assegurado pela lei e essas agências que vão te assegurar isso. Então, assim, pesquisem muito, comecem a seguir meninas do programa de au pair, meninas que já fizeram parte do programa, entra nos grupos do Facebook, dá uma pesquisada, essa agência é confiável, não é? Quem já passou por essa? Conversa com pessoas que já estão aqui para saber das agências. E depois disso, quando você for escolher uma família, tente escolher uma família que seja o mais parecido com você, no sentido, tipo assim, você é vegetariana, vai escolher uma família que só come carne, fica um pouco complicado, entendeu? Porque eles não vão mudar a rotina deles por causa de você. Então, tenta escolher pelo menos uma família. Você é mais quieta? Como que você é? Então, escolhe uma família também que combine um pouco com você, converse bastante, pergunte tudo. Muitas meninas querem vir aqui para cá no desespero e acaba deixando passar muita coisa importante. Então, assim, pergunta da cidade, pergunta quais são os horários de trabalho, pergunta, manda uma lista, porque, tipo assim, é muito importante. Cada detalhe aqui vai ser muito importante. Depois do intervalo, a gente fala sobre o brasileiro que matou um norte-americano em New Hampshire e que acaba de receber a pena de prisão perpétua pelo crime. E tem reportagens sobre as manobras que muitas famílias estão fazendo para baratear as tradições de caça aos ovos para as crianças neste ano.
Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O brasileiro condenado por matar um homem em Manchester, no estado de New Hampshire, e enterrar o corpo em Massachusetts, compareceu à audiência para receber a sentença pelo crime. Anderson Pereira, que cometeu o assassinato por motivo de ciúme da ex-namorada, também brasileira, foi condenado a cumprir prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Nesta semana, Anderson Pereira ouviu a sentença já esperada pelos advogados. O brasileiro foi condenado a passar o resto da vida na prisão pelo assassinato de Zach Charabat. Anderson já havia sido considerado culpado no mês passado em decisão unânime do júri popular que o acusou por assassinato em primeiro grau, falsificação de evidências e roubo. Agora, ao anunciar sua decisão sobre o caso, o juiz disse que o crime e seus desdobramentos foram os mais elaborados que ele já tinha visto desde que foi nomeado para o tribunal. Em 2020, 3 anos atrás, o brasileiro decidiu matar Zach depois que a ex-namorada dele, também brasileira, se casou com o norte-americano. Motivado por ciúmes, Anderson matou Zach enquanto a vítima dormia. Depois, pegou o corpo, o enterrou em uma região afastada no estado vizinho de Massachusetts e fugiu para a Flórida, onde foi preso mais tarde. A condenação de prisão perpétua não concede possibilidade de liberdade condicional. Mudando de assunto, você já comprou seu ovo de chocolate? Olha, nesse domingo acontece a Páscoa e junto com ela toda aquela tradição típica de reunir a família, os amigos, as crianças e realizar a caça aos ovos. Mas este ano os pais estão tendo que usar a criatividade para manter essa brincadeira. Com o preço dos ovos de galinha disparando, o jeito foi usar ovos de plástico e até batatas pintadas para manter a tradição aqui no país. A repórter Giovanna Locatelli nos mostra como eles fizeram isso. Páscoa chegando e os mercados ficam coloridos. São muitas opções, tudo para agradar as famílias. Muitas opções. Temos ovos de Páscoa, temos barra, temos caixa de bombom, cesta, ovo grande, ovo pequeno, caixa de bombom, barra, muita coisa. Para todos os gostos, para todos os bolsos, para tudo. E o preço dos ovos de Páscoa também agrada. A gerente deste mercado explica. Alguns ovos tiveram uma baixa de 30% no valor original, então pegou bastante gente de surpresa, né, agradavelmente falando. Na casa da Dona Marli, o coelho vai ser generoso este ano. Para quem que vão todos esses ovos? Vai todos para os meus netos, meus filhos também. E o que achou dos preços esse ano? Não, perfeito. Para mim tá bom. Stephanie também veio às compras. Filho, sobrinho, sogra, sogro, todo mundo. E o preço ajudou? Demais. Mas o que pode mudar nesta Páscoa é aquela clássica brincadeira de caça aos ovos. Por causa do alto preço do ovo de galinha, outras alternativas bem criativas estão surgindo. As casquinhas tradicionais de ovos estão sendo substituídas por ovos de plástico. E a novidade, batatas. Isso mesmo, pintar batatas e esconder para as crianças procurarem. Criatividade para manter a alegria e a brincadeira. E olha que a ideia agradou. Aí eu achei ótimo, porque é uma forma de economizar, né? Porque o ovo normal mesmo está muito caro, então a gente aderiu à ideia da batata, que sairia mais barata e as criançadas divertiriam. Uma universidade americana está oferecendo até 100% de bolsa de estudos para brasileiros em Ohio. Esse programa gratuito vai estar disponível para 4 cursos de curta duração de apenas 12 dias e para o ano que vem. Os interessados precisam entrar no site do LAIOB, Latin American Institute of Business, para se inscrever. Essas inscrições começam dia 10 de abril e vão até o dia 23. Os cursos vão começar só em 2024, em diferentes meses, fevereiro, julho e outubro. Os cursos oferecidos são finanças corporativas, gestão e liderança, estratégia e marketing e gestão de projetos. Os candidatos vão ser avaliados individualmente. O Instituto possui bolsas de estudo de 100%, 70% e 50%. Só lembrando que essas vagas são para brasileiros. Os candidatos precisam também serem maiores aí de 18 anos e estar cursando ou já ter terminado o ensino superior.
No próximo bloco, a gente mostra um plano da Casa Branca para tentar reduzir o número de mortes por câncer aqui nos Estados Unidos. E atenção, comunidade de Los Angeles, o aeroporto LAX está em busca de trabalhadores que falem português. Já já, os detalhes. Agora uma boa dica para nossa comunidade em Los Angeles, na Califórnia. O aeroporto LAX está em busca de trabalhadores que falem português. O processo de contratação anunciado pelo Consulado do Brasil em LA está aberto até o dia 21 de abril. As vagas são para a função de Passenger Service Agents para trabalhar junto às companhias aéreas internacionais. Olha, gente, falar português, é claro, é o principal requisito para concorrer a essas vagas lá no aeroporto. Se você ficou interessado, pode enviar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aí na sua tela agora. É o edgar.dias@menziasaviation.com. E o governo dos Estados Unidos anunciou um novo plano para combater o câncer aqui no país. Hoje o câncer é a segunda principal causa de mortes aqui no país. E essa nova medida nacional tem o objetivo de reduzir os óbitos pela doença. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos está trabalhando em várias iniciativas para reduzir a quantidade de mortes por câncer no país. Uma parte do plano é prevenir a doença com vacinas e determinar que toxinas ambientais aumentam as chances de desenvolvimento do câncer. Eles esperam focar em ensaios clínicos de prevenção e envolver um grupo mais diverso na pesquisa. O Instituto Nacional do Câncer vai assumir a liderança do plano e trabalhar com o resto do governo e setor privado. A prevenção ela é mais acessível e ela é mais eficaz. Você muda um pouco a perspectiva do tratamento mais sofisticado, mais complexo, da doença mais avançada. E a gente tem exemplos claros disso, né? A gente viu que o câncer de pulmão reduziu a sua incidência, a sua mortalidade, não foi com a incorporação de tratamentos mais dispendiosos na doença avançada, mas foi com um controle de tabagismo. A gente conseguiu a diminuição de incidência e mortalidade de câncer colo-uterino, não foi com tratamento da doença avançada, foi com rastreamento e com a vacinação do HPV. Então, a gente sabe que a gente, entrando nessa fase do processo de desenvolvimento da doença, a gente é muito mais eficaz. E essas alternativas são mais possíveis de acesso em países com menos recursos, porque elas são de menor custo e muito eficazes, né? No próximo bloco, a gente te mostra um brasileiro convidado para expor arte em um museu espacial que deve ir à Lua. E a gente também te mostra o porquê dessa mulher e desse bebê estarem na frente de uma orangotango em um zoológico daqui dos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A gente abre esse bloco com o nosso giro de notícias desta sexta-feira. E um dos destaques é a prisão de um jovem de 13 anos que fazia ameaças contra escolas da Flórida. Essa imagem mostra o momento em que o filho de um ex-funcionário do estado da Flórida se apresentou na delegacia para ser preso. Ele é acusado de fazer ameaças em uma escola no condado de Santa Rosa. O menino vinha ameaçando, por escrito ou de forma eletrônica, de matar os colegas e conduzir um tiroteio em massa ou até mesmo um ato de terrorismo. A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, votou pela expulsão de 2 dos 3 legisladores democratas depois que eles lideraram um protesto pela reforma das armas na semana passada no plenário da Câmara. A manifestação aconteceu depois do tiroteio à escola de Nashville no mês passado, que deixou 6 mortos. A Casa Legislativa não explicou o porquê de ter expulsado apenas os deputados negros e absolvido o branco, sendo que os 3 organizaram e realizaram o ato pacífico juntos. A população mantém protestos contra a decisão e acusa a Câmara de racismo. A câmera instalada no uniforme de um oficial de Indiana mostrou os momentos dramáticos de um resgate.
Policiais de Frankfurt salvaram 6 pessoas de uma casa em chamas, incluindo um bebê. Eles chegaram à casa em menos de 1 minuto após o chamado pelo 911. O local estava tomado por uma fumaça densa que impedia os oficiais de acessarem o segundo andar onde estava a família. Foi com a ajuda de uma escada que eles tiraram um por um através de uma pequena janela. Na Califórnia, as autoridades alertam que a população de salmões selvagens do Pacífico está com problemas. Os pescadores dizem que, mesmo com as recentes chuvas, os animais não apareceram desde a seca do ano passado. Com a escassez pela primeira vez em 14 anos, gerentes de pesca estão cancelando a temporada na costa da Califórnia para ajudar a recuperação dos animais. A população de salmão na região já estava em declínio por causa da construção de represas e das secas prolongadas causadas pelas mudanças climáticas. A Lua vai ter o primeiro museu cultural da Terra e o Brasil, claro, vai fazer parte dessa missão espacial aí chamada Moon Ark. Mas calma, que a gente explica tudo, né, Evelyn? Pois é, um grupo de cientistas resolveu criar uma cápsula do tempo para ser descoberta por uma geração futura. Só que ao invés de enterrar na Terra, eles decidiram enviar ela para a Lua e já tem até data marcada para isso. Dia 4 de maio. Esse será o dia em que a Moon Ark, uma espécie de mini-museu, vai ser enviada para o nosso satélite. A Moon Ark será formada por 4 cápsulas iguais a estas. Cada uma vai ser dedicada a um tema: Terra, Metasfera, Lua e Câmara do Éter, o lugar das ideias que vai contar a jornada da existência humana. Essas cápsulas vão carregar ainda discos gravados a laser com diversas histórias de ciência, arquitetura, imagens, músicas, pinturas, poemas, além de informações do nosso planeta. Mini câmaras internas vão carregar amostras da natureza, como pólens de diferentes flores do mundo, resina de diferentes árvores e gotas de água de diferentes oceanos. O professor e coordenador do projeto, Mark Baskinger, explica que essa ideia começou em 2008 como um grande desafio à Universidade Carnegie Mellon, mas ganhou força, proporção e virou uma missão espacial inédita. Eles passaram então a escolher símbolos que pudessem ir à Lua, representar a humanidade numa cápsula do tempo. O brasileiro Enio Longo foi um dos escolhidos para integrar esse grupo seleto da missão espacial. Eu fiquei sem chão. Sinceramente, eu perdi toda a noção de espaço e tempo, porque de repente eu estou representando uma coisa muito maior do que Brasil, né? Eu estou representando a humanidade. Enio é artista plástico. A participação dele nesse projeto foi com a sua principal obra de arte. Eu desenvolvi uma nanoarte, que é a minha especialidade que eu faço hoje, né? Além da pintura física, eu desenvolvo a pintura de nanoarte no computador. Ele é um dos poucos artistas no Brasil que trabalha com pintura em nanopartícula. Para quem não sabe, esse é um tipo de arte feito sobre imagens coletadas por microscópios. Os artistas recebem as fotos em preto e branco e dão vida e cor com a ajuda do computador. A pintura dele vai ficar dentro dessa cápsula, junto com outras centenas de pessoas que foram convidadas de diferentes pontos do mundo. No total, serão 150 homens e 150 mulheres que vão compor a Arca do século XXI. E a Lua é mais uma história dentro da minha vida, mas só que é uma história concreta, uma história bonita, e acho que é um merecimento eu estar vivendo esse momento. Foram mais de 10 anos desenvolvendo esse projeto, criação, preparação e desenvolvimento do módulo que vai levar essa cápsula do tempo para a Lua, em parceria com a empresa Astrobotic. Agora, Enio acompanha ansioso a contagem regressiva até esse lançamento. Quando eu olhar para a Lua, eu falo assim, eu tô aí, cara, eu faço parte de você. Acho que, de repente, hoje a gente está deixando alguma coisa para ela como retribuição de tudo que ela fez por nós. Hora da nossa meteorologia. Vamos ver como é que vai estar o tempo nesse final de semana em todo o país aqui. Olha, Boston, sol aí, máxima de 49. O tempo começa a ficar encoberto em Nova York, em Washington também, mínima de 37 nessa região. Dali para baixo começa a chover. Norfolk, chuva, 46 de mínima. Atlanta também chuva, 44 de mínima.
Jacksonville, Miami e Tampa também, aí chuva forte, viu, em algumas regiões. Houston e New Orleans. Houston tempo encoberto, New Orleans já tempestade também, mínima de 61, Evelyn. Seguindo agora no mapa pelo Texas, San Antônio, tempo bastante encoberto. El Paso, aí o sol abre como foi ao longo de toda a semana, máxima batendo 81, gente, bem quente. Em Albuquerque, no Novo México, máxima de 69. Em Phoenix, tempo encoberto. E chegando em Los Angeles, atenção, pessoal de LA, vai fazer bastante sol ao longo do final de semana. Mesma coisa em São Francisco e região de Las Vegas também, onde a máxima quase bate 80, vai fazer um calorzinho. A gente já está aí começando a se aproximar da época de mais calor, para a alegria de muitos. Para a alegria de muitos e o oposto, né? Você viu que a região da costa oeste sol, da região da costa leste sol. Bastante chuva, tempestade, inclusive aqui na Flórida, mas vamos torcer para que as coisas mudem. Vamos. Bom, pessoal, e antes de encerrar o jornal, tem o Viralizou, com uma história que corre a internet nessa sexta-feira. Bom, olha, cuidar de um bebê é um instinto aí para a maioria dos mamíferos, certo? Mas, às vezes, as mamães de primeira viagem precisam aí de um empurrãozinho. E foi um desses momentos em que uma humana ensina a prática da amamentação para uma orangotango em um zoológico da Virgínia que caiu na rede. Uma fofura só. O que um zoológico deve fazer quando seu orangotango tem um filhote, mas não o amamenta? Bom, traga uma mãe humana com um recém-nascido para dar uma ajudinha. I was immediately honored. I was of course, how could I say no to this? Whiteley é uma cuidadora de animais do zoológico Richmond da Virgínia e aceitou a tarefa de usar seu filho recém-nascido para ensinar a macaca Zoe a amamentar. Whiteley começou com o básico. Eu apontava para o peito dela, depois para o meu, apontava para o bebê dela e indicava onde era preciso colocá-lo, diz a cuidadora. E se você está pensando que a Zoe era uma mãe de primeira viagem, tá enganado. 2 anos atrás, a primata já havia mostrado que tinha pouco instinto materno e, segundo o diretor do zoológico, andava carregando seu bebê como se ele fosse um objeto qualquer. She was holding the baby like a soda can. Occasionally she'd put it up like a telephone. Por isso, na época, coube ao Jim a função de cuidar do bebê orangotango por 8 meses. Em casa, até tive que sair do meu quarto. Troquei minha mulher para dormir agarrado com ele em cima de mim. Conta. Quando Zoe deu à luz de novo, o pouco traquejo dela como mãe fez o zoológico instalar uma câmera para observação. E, de novo, ela mostrou que precisava de uma ajudinha. Desde então, os guardiões dela usam um animal de pelúcia para demonstrar como mamães orangotango devem carregar seus filhos, e daí veio também a ideia de ensinar a amamentação por comportamento espelho, com a ajuda da Whiteley e do Caleb. E o plano funcionou. Em 24 horas, a Zoe estava amamentando seu bebê pela primeira vez. Hoje, ela também entende como deve carregar e acariciar os seus filhotes. Evelyn, isso foi mais que uma aula, isso foi um curso intensivo, né? Muito, curso de maternidade intensivo no zoológico. E deu certo, né, gente? Vamos repetir a imagem para o pessoal? Olha que coisa mais fofa, essa mamãe finalmente conseguindo amamentar o seu filhote. Agora ela já aprendeu, os próximos que vão vir, ela já vai ter um traquejo melhor, um carinho, um afago. Que imagem linda. Concordo. E o mais curioso é a gente pensar esse processo, né? Que foi um ser humano que foi lá, que ensinou todo o processo e ela observou e aprendeu. Sensacional. Inteligentíssima. Inteligentíssima. Bom, é com essa matéria então que a gente termina o jornal hoje. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Isso aí, pessoal, não esquece. Aproveitem o final de semana, mas segunda, 7h30, estejam aqui com a gente. Vocês ficam agora com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Aproveitem o fim de